Olá, meu nome é Marieta, eu sou compositora e diretora criativa e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está muito top, porque nós temos aqui uma taróloga fantástica, Fernanda Jona. Gratidão, muito obrigado. Oi, Kendi, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que eu, na verdade, eu sou engenheiro de formação e sempre trabalhando em multinacionais e tudo mais, eu escutava falar no mundo misterioso, até lia algumas revistas assim e tal, mas eu nunca assim cheguei muito próximo para estudar, né? Mas no ano passado a gente foi, uma das apresentadoras nossas é a Suzy Aires. Sim. E ela trouxe algumas tarólogas. E uma delas, eu acabei entrevistando também, e ela leu lá, e eu vi e falei, nossa, é fantástico, fantástico, realmente fiquei fã, tá? Né? Queria que você falasse para os nossos internautas onde você nasceu, né? Tá. Um pouquinho da sua trajetória profissional. Sim. Quando que você começou os estudos de tarô, tá? Como eles entraram na sua vida e te picaram e nunca mais saíram. Não, é um caminho sem volta, o esoterismo é caminho sem volta. Isso, é o propósito de vida, né? É um propósito de vida. Certo. Eu sou publicitária de formação, trabalhei no meio de... Eu falo que antes eu vendia os produtos, hoje eu sou o serviço a ser vendido. Então, eu sou publicitária paulista, sangue espanhol na veia, o Arona, né? Certo. E a gente sempre busca uma hereditariedade. O pessoal que entra no esoterismo fala, ai, seus antepassados, etc. A gente tem que dar, assim, ter uma gratidão aos antepassados, senão nós não estaremos aqui. Quando a gente entra no esoterismo, a minha família, a parte de mãe é espírita, a parte do meu pai é evangélica, e o esoterismo vem entrando na vida da gente aos poucos. Eu entrei nesse segmento há pelo menos uns 20 anos, vamos dizer assim. Então foi por dia, tinha 2 anos de idade. Tipo ontem. Então, assim, loja esotérica, estudei astrologia, fui para o kardecismo, estudei muito as religiões, todas elas, porque eu acho fundamental você ter um conhecimento dessa parte histórica para ser alguém, para você ter fundamento e ter raízes. Exatamente. Né? O esoterismo, ele é levado de uma forma ele tem os opostos muito fortes, tem aquele pessoal que degrinha a nossa imagem de uma forma monstruosa, charlatões da vida. E tem a galera que vai para a parte de terapia, de desenvolvimento pessoal, de auxiliar as pessoas. Então, eu sou especialista em baralho cigano, é um baralho mais objetivo, tangível, ele trabalha as coisas mais mundanas, né? É diferente do tarô, que tem a parte junguiana, de psicologia e etc. E é fora de série. Então, é a habilidade da gente poder entrar no seu campo, se você permitir, é claro, Por favor. e conseguir acessar as informações que muitas vezes está no seu inconsciente ou inconsciente coletivo. E a nossa habilidade é trazer à tona e te informar o que é necessário e o que é permitido. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas Fernanda, tem que ser médium? Não, você tem que ter habilidade. Você é engenheiro, você é um ótimo entrevistador, você tem mais de uma habilidade. Tá? Essa habilidade ela é trabalhada, ela é polida e ela vai sendo colocada à tona. É a mesma coisa que eu te falar. Joga uma carta pra mim, você vai olhar pra minha cara e falar, Fernanda, socorro. Eu também não vou querer ser engenheira, eu vou matar as pessoas, entendeu? Então, nossas habilidades, elas vão sendo trabalhadas com o dia a dia, com os problemas, com os clientes. E daí sim, se você tiver uma sensibilidade um pouco maior, isso vai ser trazido ao seu lado como um plus, vamos dizer assim. Sim. Você vai melhorando dentro daquilo que você busca. Eu acho importante isso. Ô, Fernanda, uma curiosidade agora. Quando a gente fala em baralho, você normalmente pensa naquele baralho normal lá das cartas lá que você vê, né? A quantidade de naipes lá é igual para as outras ou são... Os naipes são os 4 naipes, né? Certo. Copas, ouros, paus e espadas. Isso. Ele, dentro dos tarôs, eles trabalham elementos. Mas a quantidade é a mesma? Não, tá. não. Então, assim, tem gente que joga aquele baralho, inclusive, para fazer adivinhação. São as cartomantes raízes, assim, é o pessoal antigo, tá? Nós temos o tarô, que vão para os 78 cartas, é um outro tipo de baralho. Lá ele tem todas
reis, rainhas, valetes e as cartas correntes. E o baralho cigano cai para 36 cartas. Então são coisas diferentes, mas os antigos usavam inclusive aquele jogo. No baralho cigano, os especialistas, quando foram montar, eles tiraram acho que umas 3, 4 cartas da cartomancia normal, para ficar mais fácil para o ocidental ler. Entendeu? Mas os naipes, os 4 naipes você encontra copas, ouros, espada, paus, porque eles significam os elementos da natureza. Que interessante. E esses elementos são trabalhados nas leituras também, eles temperam aquela leitura, entendeu? O que eu acho fantástico é assim, como que houve essa propagação numa época, por exemplo, que, sei lá, você não tinha nem escrita, você não tinha nem gráficas e tudo mais, isso é as pessoas, espetacular, né? é espetacular. E assim, migrar, hoje você tem aviões, você tem barcos, navios. Hoje tem internet, né? Que tem espalha. internet, E antes, como é que, né, isso Entendi. Eu acho que dentro da história, da parte histórica, o primeiro povo nômade, acho que foi Moisés, quando tirou aquele bando de gente do Egito, passou 40 anos no deserto. Ali eles tinham etnias variadas, eles tinham povos diversificados e o dialeto diferente. Ali não se passava nada escrito, era um aprendizado ágrafo, sem escrita. Falava-se e aprendia na conversa. A primeira forma de divulgação foi a forma ágrafa. Aprende quem tem merecimento. Então era aquela história das vozes do povo cigano, que é o povo nômade, contar as histórias e os aprendizados. E isso foi sendo lapidado com o tempo, né? Tanto é que nós falamos pela repetição. Pela repetição. Daí nós temos as dificuldades e as diferenças de linguagem. Na Bíblia mesmo a gente vê muita diferença do que o real significado para o que chega hoje pra gente, né? Perfeito. E isso vem lá de trás. O tarô, ele significa livro de sabedoria. E outra, na época de Inquisição, na época de brigas de povos, de aldeias, a primeira coisa que é queimada é o livro de conhecimento e cultura local, para que aquilo não seja difundido. Se eu te dou um jogo de figuras, por que você vai queimar? Ninguém imagina na época que isso daqui tem um significado maior, que é uma parte da cultura do povo que está sendo passada. Entendi. Esses desenhos foram feitos na época ou eles foram mudados ao longo do tempo? Não, esse daqui é o arquétipo comum do baralho cigano, tá? Esse tarô foi desenvolvido pela gente. Muito bonito. Sim, não, esse aqui é lindo. Todo baralho cigano vai ter um cavaleiro, um trevo, seja qual for. Eles foram lançados em 1740, mais ou menos, junto com o tarô, na mesma época, tá? Passou por diversas modificações, atualizações, até cair na publicidade da época, e ele foi formatado dessa forma. Nós temos russos, alemães, nós temos franceses, a taróloga especializada mais famosa que a gente tem é a Lenormand, Mademoiselle Lenormand, da França, da época de Robespierre. Ela estourou o baralho cigano. A Revolução Francesa. Exatamente, ela era taróloga da corte. Entendi. Ela era cartomante, astróloga, numeróloga, e quando ela acertou a decapitação de Robespierre, o baralho cigano virou o auge. Existe uma lenda, existe uma história que se perde em tempo e espaço, várias vertentes, mas a lenda é sempre mais charmosa. E ela trouxe isso. Mas o povo cigano continua sendo o nome principal de divulgadores dessa arte. Tá? Por quê? Porque eles trabalhavam com isso nas ruas. Leitura de mão, leitura de baralho, qualquer coisa do tipo. E isso vem também preconceito. De ser o charlatanismo, de que sociedade. Certo, entendi. É que sempre existem as pessoas sérias e sempre existem os charlatães também. Verdade? Isso, em tudo. Em tudo. E agora, nesse século, a gente tem muito problema com as doenças mentais, a parte de depressão, e existem muitos terapeutas. A terapia vem vindo com uma forma de ajuda e de direcionamento muito importante. E as terapias holísticas, elas têm uma pegadinha fundamental, porque você sai dos remédios, você sai daquele ponto de vista tangível e cético para ir buscar além, os nossos antepassados, na energia da física quântica, na energia sistêmica, entender que os nossos bisavós, tataravós, eles têm tudo a ver com o nosso crescimento e evolução hoje. E quando a gente tem essa habilidade de entrar no campo da pessoa, eu falo que a minha função é trabalhar com direcionamento pessoal.
Eu não vou falar para você que você vai ficar milionário e vai aparecer uma loira de olho azul no teu caminho. Mas eu tenho a habilidade de falar para você qual é o teu melhor caminho, qual seria a sua melhor escolha. Entendi. Sabe? E isso eu acho que é muito importante hoje. Eu vi o trevo, são 2 trevos aqui na verdade, né? Aqui, Sim. tá juntos, né? Aqui os trevos, a carta dos trevos, nós temos 2 escolas importantes dentro do baralho cigano. A escola europeia e a brasileira. E cada uma trabalha de uma forma. Se eu perguntar para você o que é o símbolo do trevo, o que ele traz para você? Sorte. Mas você acha fácil um trevo de 4 folhas? Não, não acho. Não acha, você tem que caçar. Exato. Então o trevo, ele significa o quê? Pequenos obstáculos de fácil remoção. Vai ser sempre difícil você chegar naquilo que você quer, naquilo que você busca. E é repetição de padrão. E até trevo de cidade também, você tem que fazer um contorno seguro para poder... Exato, você tem que prestar atenção para onde você está indo. Isso. Daí, o que acontece? Nós temos o naipe de ouros. O naipe de ouros, ele trabalha com matéria. Então, as dificuldades que você vai ter dentro disso aqui é na parte material. Então, eu falo que aquela pedrinha na frente que você pula, está na hora de parar na frente da pedrinha e tirar do caminho para você não precisar repetir. Entendi. É por isso que eu falo, os arquétipos do baralho cigano, eles são mais tangíveis para as pessoas do dia a dia. A gente sabe que é um navio, a gente sabe que é uma casa. A casa traz estrutura. É diferente do tarô, que trabalha com Jung, que trabalha com cores, trabalha com uma outra, mais com personalidade, né? Eu adoro, gente. É um caminho sem volta. Que bacana. Você vê que tem dos 2 lados tem desenhos, né? Sim, a parte de trás é a contracapa do baralho. Sim. Todas as cartas são iguais. As são iguais, É um adorno, é um adereço. Ok, tá. E aqui você tem as 36 formas todas diferentes. São 36 arquétipos do dia a dia. E obras de arte, viu? Então, esse baralho eu desenvolvi junto com o Alessandro Luiz. A obra é dele. São 36 pequenas obras de arte. Puxa vida, Nós temos uma linha de baralho que a gente quer direcionar e nós pensamos nas pessoas que estão começando Esse agora. aqui eu ponho aqui, né? Pode colocar. Que é o Study Deck. O Study Deck, para as pessoas que são leigas, você vai encontrar na frente de cada carta o significado dela. Não é um baralho de mensagem, mas é um baralho de aprendizado. Você conecta a imagem com a escrita e vai treinando e aprendendo. São esses mesmos desenhos com, com a explicação? Com a explicação na frente para as pessoas que estão iniciando. Certo. Porque isso daqui é uma ferramenta de cuidado, Kendi, mas é uma profissão. Lógico, e a quantidade aqui é a mesma dali, né? É igualzinho, só que aquele ali a galera já sabe jogar, o pessoal já pode trabalhar tranquilamente, e esse aqui quem está começando mesmo. Legal. E tem um modelo para ceguinho também, não? Como? Para quem não enxerga. Então ainda não. Eu tentei melhorar a leitura desse aqui, mas eu vou fazer um audiobook logo mais para auxiliar também. Entendeu? Nós estamos querendo fazer uma linha mais inclusiva, um trabalho mais direcionado para as pessoas com dificuldade. Apaixonado aqui. Vamos ver. Pode conversar. Você corta um pedaço aqui, tá? Não corta. Então você tem que direcionar. Por favor. Tá? E a gente está querendo trabalhar de uma forma mais inclusiva também. As pessoas que têm outras dificuldades e desenvolver outras habilidades nessas pessoas. Vira uma profissão. Hoje minha profissão, há 15 anos pelo menos, é jogar o baralho. Então... Você encontrou o seu propósito de vida, então? Encontrei. Bacana. Encontrei. Uma pergunta. Você não pode jogar as coisas para você, sempre dos outros, é isso ou não? Eu posso jogar pra pode, mim, tá, posso, mas eu entendi. sou pilantra, eu manipulo, então eu não jogo, eu procuro colega do trabalho. Tá, entendi. Mas dá pra você jogar sim. É legal porque você pode tirar mensagem do seu dia. No meu Instagram eu tenho as cartas da semana e as cartas do dia, todos os dias, e eu tenho um feedback muito positivo. Você sabe se o dia vai ser complicado, se vai ser tenso, se não vai ser, e como lidar com aquilo da melhor forma possível. Tá certo. Não, maravilhoso. Eu vejo que a vida é feita de escolhas, né? E naquele momento que você escolhe, você tem que renunciar a alguma coisa. Sim. Né? Então, Sim. Isso daqui é para dar um direcionamento melhor. Ele direciona, e eu falo para os meus clientes e alunos, né? Eu não vou falar o que a pessoa quer ouvir, nunca na vida. Eu brinco, eu falo que eu sou pequenininha, de olhinho azul, mas é só para enganar. As pessoas sentam na mesa, às vezes, para ouvir verdades mesmo, e as pessoas têm dificuldade em escutar uma verdade, em escutar um ponto de vista mais realista da situação.
Então, o importante é a integridade dentro do trabalho. Essa palavra, ela é fundamental, tanto com você mesmo, se você for jogar para você, quanto para o próximo. Quanto tempo que a pessoa estudando, sei lá, 1 hora por dia, começa a ter algum efeito de direcionamento? O meu curso, ele dura pelo menos 10 horas. Então, assim, mas é assim, é estudar a vida toda. Você Certo. vai estudar e você vai treinar. Eu tenho as minhas Cada cobaias. vez vai tendo um olhar diferente, né? Toda vez você vai ter um olhar diferente. E tendo cursos Cada vez que diferenciados. incorpora. Exato, você tem que viver com aquilo para saber o que a carta quer conversar com você. O que ela quer falar com você, né? Então, a pessoa tem que ter o que eu ensino, o que ela lê no livro e ver o que cabe dentro do coração dela. Legal. Ô, Fernanda, por exemplo, você tem estudado vários outros tipos, depois desenvolveu esse. Se você for pegar um tarô hoje, você se recorda ou isso ajuda não. a embaralhar alguma coisa diferente? Não, dá para trabalhar. Que Consigo. bacana. Eu gosto do tarô egípcio, que ele é bonito e ele trabalha com a energia egípcia também e toda a parte histórica e mitológica. E os desenhos são diferentes também? Eles trazem as características principais do tarô de Marselha, que é o principal. Certo. Todos são derivados dele, tá? Mas tem diferença, porque ele traz símbolo egípcio, traz uma letra em hebraico, ele traz símbolo de alquimia, e você, o quê? São agregadores de informação dentro daquele baralho. São 200 anos de história, né? É pra caramba. É muita coisa. O que a gente fala que a gente não sabe, né? O fato que não Sim. foi descoberto. E aquilo que não foi descrito, registrado. Exato, né? a gente tem Hermes que trouxe a astrologia, o cinturão astrológico no Egito foi encontrado o primeiro em cobre. A história é muito antiga, é muito bom. Exato. E é bacana você ser uma pesquisadora também, né? E vai desvendando, né, muita coisa. É gostoso. É bom, o conhecimento ele traz uma bagagem que ninguém tira de você. E eu falo assim para os alunos, assim, que muitas vezes assim, se você descobrir um determinado caminho, quanto mais você estudar, é a mesma coisa, se fala assim, puxa vida, eu vou numa igreja que a gente lê todo ano a mesma coisa, só que é outra pessoa que está lendo. Exato, o ponto Né? de vista vai ser diferente. Isso, né? Assim, com a quantidade de informações que você teve, com a sua maturidade e tudo mais, o olhar vai mudando. Eu né? falo que a gente fala muito pro outro que a gente precisa entender o que a gente precisa ouvir. Nossa orelha está mais próxima do que a sua. Então, tudo aquilo que a gente fala, eu devo ter que aprender muita coisa, que são mais de 10 mil clientes, a gente aprende com cada um que senta do nosso lado, para cada pessoa que a gente explica e ensina. É um aprendizado novo, é um agregador de valor, é muito legal. Bacana. Não, fantástico. Ô, Fernanda, como que os internautas quiserem entrar em contato com você, como é que fazem? Tem meu Instagram, que é Arjona Fernanda Taróloga, Facebook Fernanda Arjona, gente. Fuça Fernanda Arjona que vocês me encontram, dá um Google que me acha. Mas ali a gente pode marcar consulta, curso, palestra, a gente pode conversar. Tá. Deixa uma mensagem para as pessoas que ainda ficaram assim, será que eu dou o primeiro passo para descobrir o que é o tarô ou um direcionamento melhor na minha vida? Bom, para você que está precisando, para você que é curioso, para você que sabe que existe algo a mais além da nossa parte material, céu e terra, vale a pena buscar. Busca um profissional importante, um profissional sério, que tudo aquilo que você tiver merecimento de entender, de conhecer e de ter dentro de você vai ser apresentado de uma forma ou de outra. A gente está numa época de vida que quanto mais conhecimento que você possa adquirir, você vai ter sabedoria para utilizar e vai ser importante na sua jornada. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Fernanda Arjona, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.